Riram quando viram o cavalo magro ser empurrado para o centro do leilão, chamando-o de fraco demais para vender. Enquanto todos desviavam o olhar, uma menininha se aproximou em silêncio, tocou seu focinho e percebeu algo que ninguém mais viu. Quando ela fez sua escolha, suas mãos começaram a tremer, e o leilão inteiro ficou em completo silêncio. Se inscreva no canal, deixe seu like e comente de que parte do mundo você está assistindo, porque agora eu vou te contar tudo. O galpão era um forno de barulho e poeira. O cheiro de animais suados, de café forte e de terra batida pelo sol de meio-dia enchia o ar pesado. 150. Vai uma vez, vai duas. Arrematado para o senhor de chapéu marrom. O leiloeiro, um homem alto de voz que cortava o burburinho como um facão, batia o martelo feito de cabo de vassoura sobre uma tábua. Cada batida ecoava e era seguida por um novo mugido, um novo relincho, o arrastar de patas nervosas no chão de cimento. Sofia apertava a mão de seu pai, Rafael. Seus dedinhos suavam dentro da mão grande e calejada dele. Ela não gostava muito daquele lugar. O barulho era grande demais para seus ouvidos, e os olhos dos animais, quando passavam arrastados para o centro do galpão, pareciam sempre um pouco assustados. Sua mãe, Clara, estava do outro lado, observando com uma expressão séria. Próximo lote, lote número 37, gritou o leiloeiro. Um cavalo macho castanho, com 6 anos de idade, vamos começar em R$200. 2 homens puxaram um animal para a área circular marcada no chão. O cavalo entrava com a cabeça baixa, os cascos arrastando. Seu pelo, que deveria ser brilhante, era opaco e em alguns pontos até faltava, mostrando a pele. As costelas desenhavam gomos salientes sob o pelo. Ele era magro, tão magro que parecia que o vento poderia levá-lo. Segurando a ponta de uma corda amarrada ao animal, estava um velho vaqueiro. Ele usava um chapéu de abas largas, cor de areia, tão surrado quanto o cavalo. Seu rosto era uma mapa de rugas profundas, e seus olhos escuros não olhavam para a plateia, mas para o chão, como se tivesse vergonha. Era seu João. Um silêncio diferente tomou conta do galpão. Não era o silêncio de atenção, era o silêncio do desdém. Depois vieram as risadas. Olha só o que estão tentando empurrar, gritou um homem de botas novas, de um camarote ao lado. Era Valdemar. Ele ajustou o anel de ouro no dedo mindinho e sorriu, um sorriso sem nenhuma alegria. Parece que já veio pré-preparado para virar cola, nem para isso serve direito. Outras gargalhadas se juntaram à dele. Piadas sobre o tamanho das costelas, sobre o pelo ralo, sobre o ar derrotado do animal, voavam de um lado para outro. O leiloeiro tentou disfarçar o constrangimento. Vamos, senhores, é um cavalo, tem pedigree, pode ser um bom projeto para quem entende. R$200 alguém? Ninguém levantou a mão. O cavalo trovão parecia encolher-se ainda mais. Seu João puxou a corda com um gesto quase imperceptível, como se quisesse tirar o animal dali naquela hora. Seus dedos, grossos e tortos, amassavam a aba do chapéu que ele segurava com a outra mão. Sofia parou de olhar para seus sapatos sujos de poeira. Algo naquele riso todo a fez levantar a cabeça. Ela viu o cavalo, viu a forma como ele estava parado, não com raiva, mas com uma tristeza tão funda que parecia transbordar. Viu os olhos grandes e castanhos, que não olhavam para ninguém, perdidos em um ponto distante. Sem soltar a mão do pai, ela deu um passo para frente. Sofia, disse Clara baixinho, mas a menina não ouviu. Ela só via o cavalo. Um impulso forte, como um chamado que vinha de dentro do seu peito, a puxava para a frente. Ela soltou a mão de Rafael e começou a andar, devagar, entre as pernas dos adultos, em direção ao centro do galpão. As risadas continuavam. O leiloeiro tentava mais uma vez. R$100 então? Alguém dá R$100 por esse animal? Sofia chegou na beirada do círculo. Seu João a viu. Seus olhos café se encontraram com os olhos verdes azulados da menina, por uma fração de segundo. Havia uma surpresa nele, e um aviso mudo. Ela não entendeu o aviso, ou não quis entender. Ela passou por dentro do círculo. O barulho começou a diminuir. Primeiro os homens mais perto calaram. Depois os de trás, percebendo que algo estava diferente, pararam de rir.
Um burburinho curioso tomou o lugar das gargalhadas. Sofia parou a um braço de distância do focinho de trovão. O cavalo mal moveu a cabeça. Seu hálito quente saía em baforadas fracas. Ela levantou a mão direita, bem devagar, como se aproximasse de um beija-flor. Sua mãozinha, com as unhas curtas e levemente sujas da viagem, pairou no ar por um instante. Então, ela tocou. A ponta de seus dedos tocou o pelo áspero e quente do focinho. Na mesma hora, um calor começou no peito de Sofia. Não era um calor de febre ou de vergonha. Era um calor bom, dourado, como o sol da manhã entrando pela janela do quarto. Era um calor que subia e enchia seu peito pequeno. Ela olhou fundo nos olhos do cavalo. Lá dentro, por trás do cansaço e da tristeza, ela viu uma coisa. Viu uma luz quieta. Viu uma força que estava adormecida, como um fogo que não tinha sido aceso. Seus olhos encheram de lágrimas, mas não de tristeza, de uma compreensão enorme, maior que ela. Trovão moveu a cabeça. Foi um movimento lento, pesado. Ele inclinou o focinho contra a mão dela, um peso quente e confiante, e soltou um baforo mais longo que moveu os cabelos loiros de Sofia. Foi quando ela ouviu a voz do leiloeiro, agora confusa. "Menina, sai dali, isso é perigoso." Sofia virou o rosto para ele. Suas mãos começaram a tremer, mas sua voz não. O calor no seu peito virou coragem. Ela ergueu o braço esquerdo bem alto para que todos vissem, e disse com uma voz que não era um grito, mas que foi ouvida em cada canto do galpão silencioso: "Eu quero esse cavalo." O silêncio que veio em seguida foi total, absoluto. Pode-se ouvir o zumbido de uma mosca do outro lado do galpão. Todos os olhos estavam fixos naquela criança pequena, de vestido simples, de pé ao lado do cavalo mais miserável do leilão, com o braço esticado para o alto. O leiloeiro ficou boquiaberto. Ele olhou para seu João, que parecia ter parado de respirar, seu chapéu quase desmanchando nas mãos. Olhou para a plateia. Valdemar foi o primeiro a quebrar o silêncio. Sua risada agora era alta, estridente, fingindo diversão. "Ótimo, uma cliente. A senhorita oferece quanto? 2 balas e um caroço de goiaba?" Alguns sorrisos nervosos surgiram, mas ninguém riu alto. Havia algo na cena que tirava a graça. Rafael e Clara correram para a frente. Rafael colocou as mãos nos ombros de Sofia, suavemente. "Sofia, meu amor, o que é isso? Vamos sair daqui." Sofia não se moveu. Ela baixou o braço e colocou as 2 mãos no focinho de trovão, como se o protegesse. "Eu quero ele, pai, por favor." Clara ajoelhou ao seu lado, seu rosto cheio de preocupação. "Anjinho, você não pode querer um cavalo, e esse cavalo está muito doente. Olha para ele." "Eu olhei, mamãe," Sofia falou, ainda olhando para o animal. "Eu olhei bem, ele é bom. Ele só está com a força dormindo, a gente pode acordar ela." Rafael e Clara trocaram um olhar. Era um olho cheio de dúvida, de medo das contas, do trabalho, de um problema enorme que eles não precisavam. Mas também era um olhar que reconhecia aquele brilho nos olhos da filha. Um brilho que não era apenas vontade de um brinquedo, era outra coisa. O leiloeiro, recuperando a voz, tossiu. "Bem, a menina fez uma oferta. Vai alguém contra? R$ 200 foi o início." R$ 1, gritou Valdemar de gozação. "Ofereço R$ 1 pelo conjunto, a ruína e a pirralha." Seu João, pela primeira vez, levantou a cabeça e olhou diretamente para Valdemar. Não disse nada, mas algo naquele olhar fez o sorriso do fazendeiro se apagar por um segundo. Rafael respirou fundo. Ele sentiu a mão pequena e quente de sua filha, agora agarrada à sua perna. Ele viu a determinação no rosto dela. Viu o cavalo, que parecia ter erguido a cabeça 1 centímetro a mais desde que Sofia estava ali. E viu sua esposa, Clara, cujo coração mole ele conhecia tão bem, começando a ceder, tocada pelo desespero puro e amoroso da filha. R$ 100, disse Rafael, sua voz grave soando alta no silêncio. Todos viraram-se para ele surpresos. "O quê?" sussurrou Clara. R$ 100, Rafael repetiu firme, dirigindo-se ao leiloeiro. Valdemar soltou um grunhido de desprezo. "Loucura, pura loucura, joga dinheiro fora." R$ 100, vai uma vez, anunciou o leiloeiro rápido, querendo acabar com aquela cena estranha. Ninguém mais falou, nem Valdemar, que apenas sacudiu a cabeça com ar de superioridade. "Vai 2, arrematado para o senhor." O martelo bateu. Sofia apertou o focinho de trovão com todas as suas forças. Um único soluço de alívio e alegria saiu de sua garganta. O burburinho voltou ao galpão, agora em tons de comentário, de espanto, de cochichos sobre a loucura daquela família. Rafael pegou Sofia no colo.
Clara ficou ao lado deles, passando a mão nas costas da filha sem saber se ria ou chorava. Seu João se aproximou. Ele entregou a ponta da corda a Rafael. Seus olhos encontraram os de Sofia novamente. Ele precisa de água limpa, disse o velho vaqueiro. Sua voz era áspera como uma lixa. E muito descanso. O capim, o mais verde que achar. Rafael assentiu sério. Obrigado. Seu João deu mais um olhar para Trovão, um olhar carregado de um peso antigo. Depois, virou-se e se perdeu na multidão, seu chapéu bege sumindo entre as pessoas. Valdemar passou por eles, a caminho da saída. Parou por um instante. Boa sorte com o projeto, disse com um sorriso frio. Vão precisar. E quando essa despesa toda cansar, lembrem que eu posso fazer uma oferta pelo que restar dele. Ele seguiu ajustando seu anel. Sofia, do colo do pai, enterrou o rosto no ombro dele. O cheiro de café e suor de seu pai era seguro. Ela olhou por cima do ombro dele e viu Trovão sendo conduzido por Rafael para fora do galpão, em direção à caminhonete velha. O calor no seu peito ainda estava lá. Agora era uma chama pequena e calma. Ela sabia, sem saber como, que a aventura só estava começando e que a parte mais difícil, levar aquele cavalo frágil para casa e fazer a força dele acordar, estava logo ali na frente, na estrada poeirenta que levava de volta para Araguari. A caminhonete velha de Rafael parecia gemer mais que o normal na estrada de terra de volta para Araguari. Cada solavanco fazia a caçamba tremer, e cada tremor era respondido com um ruído baixo e preocupado que vinha de dentro. Sofia ficava em pé, de frente para a caçamba, os braços apoiados na janela aberta do banco de trás. Seu cabelo loiro voava no vento quente. Ela não tirava os olhos de Trovão. O cavalo estava deitado em um colchão de capim seco que Rafael colocara na caçamba. Ele não tentava se levantar, apenas respirava, e cada respiração parecia exigir um esforço enorme. Seus olhos estavam fechados. Ele está dormindo, pai? Perguntou Sofia sem virar o rosto. Rafael olhou pelo retrovisor. Clara, ao lado dele, virou-se para olhar também. Acho que ele está muito cansado, filha, disse Rafael. Sua voz era suave. Clara colocou uma mão no ombro do marido. Rafael, o que a gente vai fazer com um cavalo? A gente não sabe cuidar. E ele não está bem. Eu sei cuidar, disse Sofia rápido. Eu vou cuidar. Mas Anjo é um animal grande, precisa de comida especial, de remédio. O senhor João disse que é água limpa e capim verde. A gente tem capim. Rafael suspirou. O som da suspensão barulhenta da caminhonete preencheu o silêncio por alguns minutos. Vamos ver quando chegarmos em casa, ele disse finalmente. Era o que ele sempre dizia quando precisava de tempo para pensar. O resto da viagem foi feita em silêncio, cortada apenas pelas perguntas de Sofia. Mãe, a gente pode dar um nome para ele? Ele já tem um nome, Sofia, o leiloeiro disse. Trovão. Sofia fez uma careta. Trovão é um barulho forte. Ele não é barulho forte, ele é quieto. Que nome você daria? Perguntou Clara, tentando entrar no mundo da filha. Sofia olhou para o cavalo, sua cabeça balançando com o movimento do carro. Acho que... Luz, porque tem uma luz dentro dele, eu vi. Clara e Rafael trocaram um olhar. Aquele tipo de frase de Sofia mexia com eles. Era doce e estranha ao mesmo tempo. Quando finalmente entraram no portão do sítio, o sol já começava a descer, pintando o céu de laranja. O lugar era simples, uma casa de tijolo com varanda, um grande pomar de laranjeiras e um pasto com um pequeno galpão no fundo. Rafael parou a caminhonete perto do galpão, desceu e foi olhar a caçamba. Trovão tinha aberto os olhos, mas não se moveu. Parecia que a viagem tinha gasto a última energia que ele tinha. Vamos precisar ajudá-lo a descer, disse Rafael. Ele abaixou a porta traseira da caçamba e entrou com cuidado. Agarrou suavemente a corda que ainda estava amarrada à cabeçada do cavalo. Vamos, grande. Vamos para um lugar melhor. Rafael puxou um pouco. Trovão fez um esforço tentando dobrar as pernas dianteiras, mas ele vacilou e caiu à cabeçada do cavalo. Vamos, grande. Vamos para um lugar melhor. Rafael puxou um pouco. Trovão fez um esforço, tentando dobrar as pernas dianteiras. Mas ele vacilou e caiu de lado no capim, fazendo a caminhonete balançar. Sofia soltou um gritinho baixo e correu para a parte de trás. Ele caiu! Ele só está fraco, Sofia, disse Rafael, pulando para fora. Vamos ter que puxar ele para fora. Clara, me ajuda aqui. Clara segurou uma ponta da corda enquanto Rafael tentava guiar o animal. Foi uma lenta e penosa operação.
Trovão, com um último esforço, conseguiu se colocar de pé na beira da caçamba. Depois, com um tropeço que fez o coração de Sofia pular, ele desceu os 2 cascos dianteiros no chão. Seu corpo magro pareceu oscilar por um segundo antes que ele conseguisse colocar as 4 patas no chão de terra. Ele estava em pé. Suas pernas tremiam como varas verdes no vento. "Onde a gente põe ele, Rafael?" perguntou Clara, olhando em volta. "No galpão, é o lugar mais protegido." Eles conduziram Trovão, passo por passo lento, palha seca num canto. Trovão chegou até a palha e, com um som profundo de alívio, deixou-se cair de lado novamente. Seu corpo magro afundou na palha. Ele fechou os olhos. Sofia se aproximou e se ajoelhou na palha, a uma distância segura. Ela não tentou tocá-lo, apenas observava. "Ele vai ficar bem aqui?" ela sussurrou. "Por enquanto, sim", disse Rafael. "Clara, pode trazer um balde daquela água fresca do poço?" Enquanto Clara ia buscar água, Rafael ficou olhando o animal. A preocupação no seu rosto era pesada. A realidade daquela compra começava a bater. Ele viu as costelas salientes, os flancos cavados, viu como o pelo estava sem vida. Não era apenas um cavalo magro, era um cavalo doente. Clara voltou com um balde de água limpa e fria. Rafael colocou o balde perto do focinho de Trovão. "Olha aqui, grande, água boa." O cavalo abriu um olho, olhou para o balde, lentamente esticou o pescoço e cheirou a água. Depois de um momento, ele começou a beber. O som era bom de ouvir. Ele bebeu por um longo tempo. Sofia sorriu, um sorriso enorme e aliviado. "Ele está com sede, está gostando." Rafael não conseguia sorrir. O cavalo beber água era o mínimo. Ele viu como o animal mal tinha força para levantar a cabeça depois de terminar. "Vamos deixar ele descansar", disse Rafael, colocando a mão no ombro de Sofia. "Venha, é hora de tomar um banho e jantar." "Mas eu quero ficar com ele." "Sofia", disse Clara com um tom que não admitia discussão. "O cavalo precisa de paz. Você também precisa comer. Amanhã você pode ver ele de novo." Sofia relutou, mas obedeceu. Antes de sair do galpão, ela olhou para Trovão. "Boa noite, Luz", ela sussurrou. "Amanhã a gente começa." A noite no sítio foi quieta, mas a tensão pairava na casa. No quarto, Clara e Rafael conversavam em vozes baixas. Rafael, R$100, era o dinheiro da cerca nova e do conserto da bomba do poço. "Eu sei, Clara, eu sei. E agora, olha para ele. Vamos ter que chamar o veterinário. O Dr. Carlos não cobra barato. E remédios? Onde vamos arranjar?" Rafael se virou na cama, olhando para o teto escuro. "Eu vi o rosto dela, Clara, quando ela tocou naquele bicho. Você também viu." Clara ficou em silêncio por um momento. "Eu vi. Parecia uma coisa sagrada. Mas, querido, a gente não vive de coisas sagradas. A gente vive de real. E a realidade é que a gente tem uma filha para criar, contas para pagar, e agora um cavalo que parece que não vai aguentar a semana. E se aguentar? E se não aguentar? Como a Sofia vai ficar? Ela nunca perdeu nada. Aquele passarinho que ela cuidou ano passado voou. O cachorro do vizinho voltou para casa. Essa vai ser uma dor de verdade." Rafael não respondeu. Sabia que a esposa tinha razão. Toda a razão do mundo. Mas também sabia que já tinha tomado a decisão no galpão do leilão, quando ergueu a mão e fez o lance. Agora era seguir em frente. No dia seguinte, bem cedo, Sofia já estava de pé. Vestiu-se sozinha, errando os botões da blusa, e correu para o galpão antes mesmo do café da manhã estar pronto. Trovão estava na mesma posição. A água do balde tinha baixado só um pouco. A palha em volta dele estava intacta. Ele não tinha se movido. "Oi", disse Sofia, sentando na palha à frente dele. "Eu trouxe uma cenoura." Ela tirou uma cenoura pequena e torta da horta do bolso do vestido. Estendeu a mão. Trovão abriu os olhos, moveu as orelhas um pouquinho. Ele cheirou a cenoura, mas não abriu a boca para pegá-la. "Tudo bem", disse Sofia baixinho. "Você não está com fome agora. Eu deixo aqui do lado." Ela colocou a cenoura com cuidado na palha, perto do focinho dele. Ficou sentada ali, em silêncio por um tempo. O sol da manhã começou a entrar pelo lado aberto do galpão, formando um quadrado de luz quente no chão de terra. Foi Clara quem os encontrou assim. Sofia sentada, imóvel, observando o cavalo que também não se mexia. "Sofia, vem tomar café." "Ele não comeu a cenoura, mãe." Clara se aproximou e olhou. O coração dela apertou. O cavalo parecia pior hoje. Seus olhos estavam mais fundos. "Ele precisa de um médico, anjinho." "O senhor João não é médico." "Não."
Um médico de verdade. O Dr. Carlos. Rafael concordou. Depois do café, foi até a casa e ligou para o veterinário da cidade. O Dr. Carlos disse que só poderia passar no fim da tarde. O resto do dia foi longo. Sofia recusou-se a ir brincar. Ficou perto do galpão, às vezes sentada na porta, às vezes dentro, falando baixinho para Trovão. Ela contou para ele sobre as laranjeiras, sobre o cachorro caramelo que tinha morrido antes dela nascer, sobre como a chuva cheirava no telhado de zinco. Trovão parecia ouvir. Suas orelhas se mexiam na direção da voz suave dela. Quando o carro do Dr. Carlos chegou, já era quase noite. O veterinário era um homem de meia idade, de bigode grisalho e modos calmos. Ele cumprimentou Rafael e foi direto para o galpão com sua maleta preta. Ele passou vários minutos examinando Trovão. Tocou seu corpo, olhou seus dentes, seus olhos, auscultou seu coração e pulmões com um estetoscópio. Ele não falava. Seu rosto era sério. Sofia observava cada movimento, seus olhos grandes cheios de um medo que ela não sabia nomear. Finalmente o Dr. Carlos se levantou, limpou as mãos em um pano. Vamos lá fora conversar, ele disse para Rafael. Os dois homens saíram do galpão. Sofia ficou para trás, mas se aproximou da porta para ouvir. Seu Rafael, começou o veterinário falando baixo. A situação não é boa, muito magro, claro, mas não é só fome. Ele tem um problema nos pulmões, um chiado bem feio, pode ser uma infecção forte, e as patas. Ele teve um caso grave de laminite, inflamação nos cascos, deve ter doído muito. Ainda dói, por isso ele não quer se levantar. Rafael sentiu um nó na garganta. Tem cura? O Dr. Carlos ficou quieto por um momento. Vou ser sincero, ele está muito fraco, o corpo dele já está cansado de lutar, dá para tentar. Vou deixar uns anti-inflamatórios, um remédio para os pulmões. Ele precisa comer. Alimento bom, nutritivo, não só capim, alfafa, ração específica e muita água limpa. Quanto vai custar tudo isso, doutor? O veterinário nomeou um valor. Rafael fechou os olhos por um segundo. Era mais do que eles tinham sobrando para o mês. E mesmo com tudo isso, continuou o doutor, mesmo com tudo, não é certeza. Ele pode simplesmente não ter forças. Às vezes o cansaço vence, você entende? Rafael entendeu. Assentiu com a cabeça, sem palavras. O Dr. Carlos colocou uma mão no seu ombro. Você comprou ele onde? No leilão, em Uberaba. A Sofia, minha filha, ela quis. O veterinário olhou para o galpão, onde a silhueta pequena de Sofia podia ser vista na porta. Ele suspirou. Vou deixar os remédios, dê conforme a receita, e faça o que puder pela alimentação. O resto é com ele. Depois que o carro do veterinário saiu, Rafael voltou para o galpão. Clara estava lá agora, abraçando Sofia. Ambas tinham ouvido. Pai, a voz de Sofia saiu trêmula. O que o médico disse? Rafael se ajoelhou na frente da filha. Procurou as palavras certas, mas não havia palavras certas para aquilo. Ele disse que o Trovão está muito doente, filha. Que vai precisar de remédios caros e de comida especial. E aí ele fica bom? Rafael engoliu seco. O médico não sabe. Ele pode ficar bom, mas ele também pode não aguentar. Os olhos de Sofia encheram de lágrimas. Ela a assegurou fazendo um grande esforço. Ele vai aguentar, ela disse com uma voz que tentava ser firme. Ele tem uma luz, eu vi. A gente só precisa ajudar a luz a ficar forte. Clara abraçou a filha mais perto, escondendo seu próprio rosto cheio de preocupação no cabelo dela. Rafael olhou para o cavalo deitado na palha, um vulto escuro e frágil na penumbra do galpão. Olhou para a pequena pilha de remédios e a receita na sua mão. Olhou para sua família. A aventura tinha começado, e o primeiro obstáculo era alto demais. Eles tinham um cavalo para salvar, mas não tinham como pagar pela salvação. E o tempo, como o bater fraco do coração de Trovão, parecia estar se esgotando. 3 dias se passaram desde a visita do veterinário. O ar no sítio carregava um peso silencioso, o peso da espera. Os remédios ficaram em cima da mesa da cozinha, dentro de um saco de papel. Rafael olhava para eles toda manhã, calculando o custo de cada frasco, cada cartela. O dinheiro para a cerca nova e a bomba do poço estava desaparecendo, convertido em potes de vitaminas e anti-inflamatórios. Sofia não desgrudava de Trovão. Ela administrava os remédios com uma seriedade de farmacêutica, misturando a pasta marrom na ração especial que Rafael conseguira comprar em pequena quantidade, a crédito na cidade. Mas o cavalo comia pouco, muito pouco. A melhora que ela esperava ver a cada manhã não vinha.
Ele continuava deitado na palha, levantando a cabeça apenas para beber água ou para olhar quando a voz dela entrava no galpão. Ela estava sentada na soleira do galpão, observando uma formiga carregar uma folha muito maior que ela, quando ouviu o ronco de um motor diferente. Não era o carro do veterinário, era um motor mais velho, rouco. Um jipe velho e surrado, pintado de um verde que já fora militar, parou próximo da casa. A porta abriu e dela saiu um homem alto e seco. Seus passos largos levantavam poeira no caminho de terra. Sofia reconheceu o chapéu bege, amassado, reconheceu o jeito curvado. Era seu João. Ela ficou parada observando. Rafael saiu da casa enxugando as mãos em um pano. "Bom dia", disse seu João parando a alguns metros. Sua voz era a mesma do leilão, áspera. Ele segurava um saco de lona com as duas mãos. "Bom dia", respondeu Rafael com cautela. "Em que posso ajudar?" Seu João não respondeu diretamente. Seus olhos escuros pularam de Rafael para Sofia e depois para a entrada escura do galpão. "O animal", ele disse por fim. "Ele resistiu?" Rafael suspirou, um som de cansaço. "Está vivo, mas não muito mais que isso." Seu João assentiu, como se já esperasse aquela resposta. Ele apertou o saco de lona com mais força. "Posso dar uma olhada?" Rafael hesitou, mas fez um gesto com a cabeça. "Pode." O velho vaqueiro caminhou até o galpão. Sofia se levantou e ficou parada na porta, bloqueando parcialmente a entrada. Ela olhava para ele sem medo, mas com uma desconfiança clara. Este era o homem que havia segurado a corda de trovão enquanto todos riam. Seu João parou na frente dela. Ele não tentou passar por cima, apenas abaixou a cabeça um pouco para ficar mais no nível dela. "Menina", ele disse, "eu vim ver se ele precisa de alguma coisa." "O médico já veio", disse Sofia, sua voz firme. "Ele deixou remédio." Médico de gente sabe de remédio, às vezes não sabe de cavalo. Seus olhos pareciam pedir permissão. "Posso entrar?" Sofia olhou para seu pai. Rafael deu um pequeno aceno. Ela então se afastou da porta, permitindo que seu João passasse. Dentro do galpão, o vaqueiro ficou imóvel por um longo minuto. Seus olhos percorreram cada linha do corpo de trovão, da crina embaraçada aos cascos rachados. Ele não disse uma palavra. Então, se ajoelhou na palha, a uma distância respeitosa, colocou o saco de lona ao lado. De dentro, tirou um punhado de uma folha verde escura e cheirosa. "Trouxe alfafa do meu lote", ele disse baixinho, mais para o cavalo do que para os outros. "É mais forte que o capim do pasto." Ele estendeu a mão, oferecendo as folhas perto do focinho de trovão. O cavalo cheirou, suas narinas se dilataram. Lentamente, com um movimento que parecia doloroso, ele esticou o pescoço e pegou um pouco das folhas da mão do homem. Começou a mastigar, devagar. Foi a primeira vez em dias que ele mostrava interesse real em comida. Sofia deu um passo à frente, seus olhos arregalados. "Ele está comendo", ela sussurrou, como se temesse quebrar o feitiço. Seu João assentiu. "O remédio do médico é para a doença de dentro. A comida boa é para a força de dentro. Precisa das duas coisas." Ele se virou para Rafael, que agora também estava dentro do galpão. "A água. Está trocando a água dele quantas vezes ao dia?" Rafael parecia pego de surpresa. "Uma, às vezes duas." Cavalo doente, água fica parada, fica com gosto. Precisa trocar 3, 4 vezes. Sempre fresca. O balde, lavar bem. Ele sente o gosto. Rafael anuiu, sério, absorvendo as instruções. "E o pelo?" continuou seu João, voltando a olhar para Trovão. "Está embolado, peso morto. Pega a força dele. Precisa escovar." "Eu tenho uma escova", disse Sofia animada. "A que a gente usa no cachorro." Seu João quase sorriu. Foi apenas um breve movimento nos cantos da boca, escondido pelo bigode. "A escova do cachorro serve, mas tem que ser devagar. Bem devagar. A pele dele dói." Naquela tarde, seu João não foi embora. Ele ficou. Sentou em um banco de madeira fora do galpão e consertou uma cerca quebrada perto do pomar, enquanto observava Sofia tentar escovar Trovão. Ela entrava no galpão com a escova de plástico azul, sentava-se na palha e começava a passar as cerdas suavemente no pescoço do cavalo, no ritmo que ele havia mostrado. Movimentos longos, leves, sempre no sentido do pelo. Assim, ela perguntava de vez em quando. Seu João, de longe, apenas assentia com a cabeça. Trovão fechava os olhos sob o toque suave. Não era a escovação vigorosa de um animal saudável, era um cuidado, um carinho. Pedaços de pelo embaraçado e sujo iam saindo, e pouco a pouco, um brilho muito tênue começava a aparecer nas áreas escovadas.
No terceiro dia da visita de seu João, algo aconteceu. Depois de Sofia terminar de escovar um lado, Trovão fez um ruído baixo, um sopro. E então, com um esforço tremendo, ele moveu as patas dianteiras e tentou se levantar. Sofia ficou paralisada, a escova caindo de sua mão. As pernas do cavalo tremiam violentamente. Ele empurrou o corpo para cima, vacilou, mas conseguiu. Ficou em pé. Por apenas alguns segundos, antes de se deixar cair de lado novamente, ofegante, mas ele tinha se levantado. Sofia correu para fora do galpão, seus olhos verdes brilhando como duas pedras preciosas molhadas. Ele se levantou. Ele conseguiu. Seu João, que estava amolando uma faca em uma pedra, parou. Seu rosto sério não mostrou alegria, mas um profundo alívio. É um sinal, ele disse simplesmente. A força está voltando, mas devagar, não pode forçar. A partir daquele dia, seu João começou a aparecer no sítio a cada 2 ou 3 dias. Nunca de carona, sempre no seu jipe velho. Ele trazia coisas, um maço de cenouras maiores e mais doces que as do sítio, um sal mineral especial que ele mesmo misturava, um pano limpo para limpar os olhos de Trovão. Ele não falava muito, ensinava mostrando. Mostrou para Sofia como verificar se a água estava boa, cheirando ela mesma. Se você não beberia, ele não deve beber. Mostrou como fazer uma pasta com o remédio e um pouco de mel para disfarçar o gosto amargo. O doce engana a língua dele. Mostrou para Rafael como fazer uma cama mais fofa, com palha nova por baixo e uma camada fina de serragem por cima, para os cascos doloridos. Uma tarde, enquanto Sofia ficava ao lado de Trovão, que agora conseguia ficar em pé por minutos a fio, seu João ficou do lado de fora com Rafael. Ele está melhorando, disse Rafael. Uma afirmação que ainda soava como uma pergunta. Está, confirmou seu João. Ele estava amassando a aba do seu chapéu, olhando para o horizonte. A menina, ela tem uma mão boa, ela ama aquele cavalo. É mais que amor, o velho disse, sua voz ainda mais baixa. É um entendimento. Ela não fala com ele como gente fala com bicho, ela escuta, eu nunca vi. Rafael ficou em silêncio por um momento. Por que o senhor está fazendo isso, seu João? Ajudando assim? O vaqueiro parou de amassar o chapéu. Seus dedos ficaram imóveis. Ele olhou diretamente para Rafael e pela primeira vez Rafael viu a profundidade daquela culpa antiga em seus olhos. A mãe dele, seu João começou falando com dificuldade. A égua era um animal lindo, forte, campeã. Pertencia ao Valdemar. Ele a explorou até o fim. Corria ela mesmo ferida, mesmo cansada. Quando ela pariu esse potro, o Trovão já estava fraca. O Valdemar não quis saber. O potro era franzino. Ele disse para deixar com as éguas do lote que se viravam, mas elas não aceitaram. Ele não mamou direito. Ele fez uma pausa, engolindo seco. Eu vi. Eu trabalhei na fazenda dele muitos anos. E eu obedeci. Deixei o potro se virar. Depois, quando a égua morreu, ele ficou largado. Foi criado assim, negligenciado. Eu podia ter feito mais. Podia ter roubado um pouco de leite de outra vaca, podia ter insistido. Não fiz. Quando ele foi para o leilão, eu segurei a corda e ouvi as risadas. Deixei acontecer de novo. Ele baixou a cabeça. Essa menina fez o que eu não tive coragem de fazer. Ela pegou ele na pior hora. Eu não posso consertar o passado todo, mas posso tentar ajudar a consertar isso aqui. Rafael colocou uma mão no ombro magro do homem. Não disse nada, nenhuma palavra seria suficiente. Dentro do galpão, Sofia encostava a testa no pescoço de Trovão. O pelo já não cheirava a doença e sujeira. Cheirava a alfafa, a limpeza, a sol. Você viu? Ela sussurrou. Você está ficando forte. O seu João está nos ajudando. Trovão virou a cabeça e esfregou o focinho suavemente no braço dela. Era um gesto pequeno, um gesto de confiança. Do lado de fora, sob o sol quente de Minas Gerais, 2 homens, um velho e um mais novo, ficaram em silêncio, observando a menina e o cavalo através da porta aberta do galpão. A cura, lenta e frágil, estava finalmente enraizando. Mas enquanto seu João ensinava Sofia a ouvir os sinais do animal, nenhum deles percebeu os primeiros e silenciosos sinais de que outra tempestade se aproximava da família. Dona Clara, nos últimos dias, tinha parado de cantarolar enquanto trabalhava na horta. E um cansaço diferente, mais profundo, começava a se instalar em seus ossos. O cansaço de Dona Clara não foi como o cansaço de um dia longo de trabalho na horta. Esse cansaço era diferente. Ele veio devagar, como uma névoa pesada, e foi se instalando nos seus ossos.
Primeiro foram as pausas mais frequentes. Ela parava no meio de arrancar as ervas daninhas e ficava um tempo olhando para as mãos, como se não reconhecesse os dedos. Depois, foi a falta de fome. Ela começou a deixar comida no prato no almoço. Clara, você não está bem, disse Rafael uma manhã, segurando seu braço enquanto ela se apoiava na mesa da cozinha para pegar uma xícara. É só um pouco de preguiça, Rafael. Esse calor abafa, ela respondeu, tentando um sorriso que não chegou aos olhos. Sofia percebeu quando sua mãe parou de cantarolar. A casa ficou mais quieta. O som que sempre acompanhava o bater dos legumes na pia, o varrer da varanda, tinha sumido. Uma tarde, quando Sofia voltava do galpão, depois de escovar Trovão, que agora ficava em pé por quase 1 hora seguida, ela encontrou a mãe sentada na soleira da porta dos fundos. Clara estava apenas olhando para o vazio, o rosto pálido. Mãe, Clara pareceu acordar de um sonho. Oi, anjo, o cavalo está bem? Está. Ele comeu toda a alfafa. A mãe está bem? Estou, só descansando um pouquinho. Mas no dia seguinte o descanso durou a manhã toda. Clara não conseguiu sair da cama. Quando Sofia entrou no quarto, ela viu a mãe deitada, coberta com um lençol, mesmo com o calor. Seus olhos estavam muito brilhantes. Mãe, você está quente, disse Sofia, colocando a mão na testa de Clara. A pele estava úmida e queimando. Rafael, alarmado, trouxe o termômetro. O mercúrio subiu até um número que fez seu coração gelar. Vamos ter que ir ao médico, Clara. Isso não é normal. A viagem até Uberlândia foi feita em um silêncio tenso. Clara, encostada no vidro da porta do passageiro, parecia pequena e frágil. Sofia foi no banco de trás, apertando uma boneca de pano, seus olhos fixos na nuca da mãe. No posto de saúde, depois de muito esperar, uma médica jovem atendeu Clara. Ela fez perguntas, anotou, tirou mais sangue do que Sofia achava que uma pessoa tinha. A expressão da médica era profissional, mas seus olhos mostravam dúvida. Senhor Rafael, os exames básicos não mostram nada de muito claro. Um pouco de anemia, talvez. A febre é alta. Pode ser uma infecção, um vírus. Vou passar um remédio para a febre e um antibiótico. Se em 3 dias não melhorar, tragam ela de volta. Podemos precisar de exames mais específicos. Exames mais específicos? Onde se faz? Perguntou Rafael. No hospital da cidade, ou em laboratórios particulares. A palavra particulares caiu na sala como uma pedra. Na volta para casa, com Clara dormitando sob o efeito do remédio para a febre, Rafael dirigia com os nós nos dedos brancos de tanto apertar do volante. O dinheiro dos remédios de Trovão já tinha feito um buraco nas economias. Agora, os remédios para Clara e a possibilidade de exames caros. Sofia olhava pela janela, a boneca esquecida no colo. O remédio vai fazer a mamãe melhorar, pai? A médica acha que sim, filha. Vamos torcer. Mas 3 dias depois, Clara não estava melhor. A febre ia e voltava, mais forte a cada vez. Ela mal conseguia sair da cama para ir ao banheiro. Rafael tentava trabalhar na horta, mas sua cabeça não estava lá. Ele via as plantações precisando de cuidado, as contas se acumulando e sua esposa definhando na cama. Seu João apareceu em um desses dias. Ele viu a expressão de Rafael antes mesmo de cumprimentar. A senhora Clara? Perguntou direto ao ponto. Rafael apenas balançou a cabeça negativamente. Não está boa. Febre. Os médicos não sabem o que é. O velho vaqueiro olhou para o chão, amassando a aba do chapéu. Tem coisas que médico não vê no exame. Pois é, e coisas que médico vê, a gente não pode pagar. Seu João ficou em silêncio por um momento. O cavalo, ele está precisando de menos agora. Já está comendo sozinho, está firme. Eu posso trazer a alfafa e o sal por um tempo, para aliviar. Rafael sentiu uma onda de gratidão tão forte que sua voz falhou. Ele apenas apertou o ombro do homem. Sofia vivia dividida. De manhã, ela ficava ao lado da cama da mãe, trocando panos molhados na testa dela, contando histórias sobre Trovão. Ele deu 3 passos sozinho hoje, mãe. O seu João disse que é um grande passo. Clara abria os olhos, ofuscados pela febre, e tentava sorrir. Que bom, meu anjo. Ele tem você. À tarde, Sofia corria para o galpão. Trovão a esperava, geralmente em pé. Seus olhos estavam mais vivos, e ele vinha até o portão baixo do galpão quando a via, soltando um baforo de saudação. Ela escovava seu pelo, que agora tinha um brilho saudável, castanho avermelhado. A mamãe está doente, ela confessava ao cavalo enquanto as cerdas da escova deslizavam. Mas ela vai ficar boa, você ficou. Ela também vai.
Trovão virava a cabeça e encostava o focinho no seu braço como se entendesse o peso daquela esperança. Uma noite, a febre de Clara subiu muito. Ela começou a falar coisas sem sentido. Agitada, Rafael, em pânico, decidiu levá-la ao hospital em Uberlândia, não ao posto. Tinha que ser. Sofia, você fica aqui, tranca a porta, não abre para ninguém. Eu levo a mamãe e volto logo. Eu quero ir, implorou Sofia, as lágrimas rolando. Não, filha, por favor, fica e reza. Rafael carregou Clara nos braços, leve como um pássaro, até a caminhonete. Os faróis cortaram a escuridão da estrada e desapareceram. Sofia ficou na varanda, tremendo. A escuridão da noite no sítio era enorme, viva com sons de grilos e sapos que pareciam gritar. Ela nunca tinha ficado sozinha. A casa atrás dela parecia grande e vazia. Então, ela lembrou. Não estava completamente sozinha. Ela correu, não para dentro de casa, mas para o galpão. A porta estava aberta e a luz fraca da lua entrava, iluminando o vulto grande e tranquilo de Trovão. Ele estava em pé, acordado como se esperasse por ela. Sofia entrou e foi direto até ele, enterrando o rosto no pelo quente do seu pescoço. O cheiro familiar de alfafa e limpeza a envolveu. Eles foram embora. Ela chorou, a voz abafada. A mamãe está muito quente, o pai está assustado. Trovão ficou parado, firme. Ele baixou a cabeça e a envolveu suavemente com o pescoço, como um abraço. Aquele peso quente e constante foi a única coisa que impediu Sofia de desmoronar de medo. Ela ficou lá, abraçada a ele, até que o cansaço venceu o medo. Sentou-se na palha, encostada na parede do galpão, e Trovão deitou-se ao lado dela, seu corpo formando uma barreira quente contra o mundo. Sofia adormeceu ali, com a mão descansando no flanco que subia e descia numa respiração calmante. Foi assim que Rafael os encontrou ao amanhecer. Ele voltara exausto, os olhos vermelhos de falta de sono e preocupação. Encontrou a casa trancada, vazia. O coração dele gelou, até que olhou para o galpão. Viu a filha dormindo encostada ao cavalo, que vigilante ergueu a cabeça quando ele se aproximou. Um sentimento complexo apertou o peito de Rafael: alívio, gratidão e uma ponta de ciúme desse animal que conseguia confortar sua filha de um jeito que ele, naquela hora, não soubera. Ele carregou Sofia, ainda dormindo, para dentro de casa. Depois, voltou ao galpão. Ficou parado na frente de Trovão. Obrigado, ele disse simplesmente. A palavra soou estranha, dirigida a um animal, mas ele assentiu. No hospital, os médicos tinham feito novos exames. Ainda não havia respostas claras. Pode ser uma infecção resistente, algo mais específico. Precisamos internar para observação e fazer mais testes. A palavra internar significava dinheiro que eles não tinham. Rafael usou o pouco que restava do crédito na venda do sítio para pagar a internação de 2 dias. 2 dias de respostas vagas, de remédios caros aplicados na veia de Clara, que pareciam fazer pouco efeito. Quando ele trouxe Clara de volta para casa, ela estava ainda mais fraca. Apenas uma sombra da mulher ativa e cantarolante que era. Precisaria de cuidados constantes, de remédios específicos, de uma dieta especial. Tudo custava. Rafael sentou-se à mesa da cozinha com a pilha de recibos do hospital diante dele. Enterrou o rosto nas mãos. O arco de sua coluna, sempre forte para carregar sacas e enfrentar o sol, parecia prestes a quebrar. Foi nesse momento de desespero silencioso que o som de um motor diferente ecoou no sítio. Não era o jipe velho de seu João. Era um ronco suave, potente. Rafael levantou os olhos vermelhos. Através da janela, ele viu uma caminhonete nova, brilhante, parar diante do portão. A porta do motorista se abriu, e um homem de calças jeans caras e botas reluzentes desceu. Era Valdemar. Ele ajustou o anel no dedo mindinho e olhou em volta com uma expressão de quem avalia uma propriedade subvalorizada. Seus olhos cinzas pousaram na casa simples, no galpão, e finalmente na figura de Rafael, que agora saía para a varanda. Valdemar caminhou até o portão, mas não o abriu. Apenas apoiou os braços no batente, com um sorriso que não era amigável. Boa tarde, seu Rafael. Pensei em dar uma passada para ver como estava o projeto de vocês. Rafael sentiu um frio na espinha que não tinha relação com o vento. Ele sabia, no fundo do seu cansaço, que aquela visita não era uma casualidade. Era o início de algo. E a oferta que ele traria, Rafael também sabia, seria a coisa mais pesada que ele já teria que carregar.
O sorriso de Valdemar era como a fachada brilhante de sua caminhonete, polido, frio e refletindo tudo de uma forma distorcida. Ele não esperou por um convite. Abriu o portão do sítio com um movimento casual e entrou. "Boa tarde", repetiu Rafael, sua voz contendo a desconfiança e o cansaço. "Vi que a senhora não está bem", disse Valdemar, seu olhar pousando rapidamente na janela fechada do quarto de Clara. "Lamentável. Família unida é tudo." Rafael não respondeu. Cruzou os braços, esperando. "Vim aqui por 2 motivos", Valdemar continuou, tirando um pouco de poeira invisível da manga da camisa. "O primeiro é dar os parabéns. Ouvi dizer que aquele potro franzino que você comprou sobreviveu. Mais que isso, está recuperado. É verdade?" "Ele está melhorando", respondeu Rafael cauteloso. "Interessante." Valdemar fez uma pausa, deixando a palavra pairar no ar quente. "Isso me leva ao segundo motivo. Sabe, depois do leilão fiquei curioso. Achei estranho uma criança se apegar àquela ruína. Fui checar umas coisas, registros antigos da minha fazenda." Ele tirou um celular caro do bolso e mostrou uma foto na tela para Rafael. Era uma foto desfocada de um papel antigo, um registro de nascimento de animais, um nome de égua, Estrela do Cerrado, e ao lado, a palavra potro e uma data de nascimento. "Estrela do Cerrado", disse Valdemar com uma ponta de orgulho vazio. "Minha égua, campeã, ganhou troféus, vendida há uns anos. Antes de vendê-la, ela pariu. Um único potro, fraquinho. Eu não dei muita importância na época. Negócios maiores para cuidar." Rafael sentiu o estômago embrulhar. Ele começava a entender. "Acontece", Valdemar prosseguiu guardando o celular, "que o potro dessa égua campeã foi aquele que você comprou no leilão. O Trovão. O sangue dele é puro sangue de campeão. Só estava disfarçado de miséria." Ele deu uns passos lentos em direção ao galpão, onde Sofia agora aparecia na porta, alertada pelas vozes. Ela viu Valdemar e parou, imóvel, como um pequeno animal farejando perigo. "O que o senhor quer, Valdemar?" perguntou Rafael, cortando o rodeio. Valdemar virou-se. Seu sorriso agora era aberto, de negócios. "Quero o que é meu. Quero o cavalo de volta. O pedigree dele vale alguma coisa agora. Com os tratamentos certos, os treinamentos certos, ele pode valer muito. Ele não é seu. Foi comprado em leilão público. Ah, tecnicamente sim, uma venda legítima. Por isso estou aqui fazendo uma oferta, e não com um capataz e um caminhão." Ele se aproximou de Rafael, baixando a voz, mas não o suficiente para que Sofia não ouvisse. "Eu sei da situação da sua esposa. Internação, exames, remédios. Isso custa. Custa muito mais do que um pequeno agricultor pode pagar. Eu estou vendo a preocupação no seu rosto, seu Rafael. É o rosto de um homem encurralado." Rafael sentiu um calafrio. A invasão na sua dor era tão violenta que ele ficou sem ar. "Eu ofereço uma quantia que cobre todos os tratamentos da Dona Clara, que paga os melhores médicos de Uberlândia, que tira esse peso das suas costas." Valdemar nomeou um valor. Era um número tão alto, tão fora da realidade do sítio, que por um segundo Rafael achou que tinha ouvido errado. O silêncio que se seguiu foi rompido por um único soluço. Era Sofia. Ela estava com as mãos encolhidas contra o peito, seus olhos enormes e cheios de um terror absoluto fixos no pai. Valdemar viu-a e sua expressão se suavizou em uma falsa pena. "Ah, a pequena protetora, isso deve ser difícil para você. Mas você é uma menina inteligente. É um animal ou a saúde da sua mãe? Até uma criança entende essa escolha. Sai daqui." A voz saiu de trás de Rafael. Clara estava na porta da casa, envolta em um roupão, pálida como a parede de cal. Ela se apoiava no batente, tremendo, mas seus olhos queimavam de raiva. "Sai do nosso sítio agora." Valdemar pareceu surpreso, mas se recuperou rapidamente. "Dona Clara, não me leve a mal. Estou tentando ajudar. Estou oferecendo uma solução para os seus problemas. O nosso problema não se resolve trocando a felicidade da minha filha por dinheiro", disse Clara, cada palavra custando um fôlego. "Felicidade?" Valdemar deu uma risada curta sem humor. "É um cavalo, um animal. A felicidade dele ou dela não paga contas de hospital, não compra remédios." Ele olhou de volta para Rafael. "Pense bem, a oferta está na mesa, é mais do que justa. É generosa, eu volto amanhã, no mesmo horário para ouvir a resposta." Sem esperar por uma réplica, Valdemar virou-se e caminhou de volta para sua caminhonete. O motor roncou e ele partiu, deixando para trás um silêncio pesado e carregado.
Clara deixou-se escoragar pela porta até uma cadeira na varanda, exausta. Rafael foi até ela. Sofia não se moveu da porta do galpão como se protegê-lo com seu próprio corpo. Ele não vai levar o trovão, ela disse. Mas sua voz era um fiozinho cheio de dúvida. Rafael olhou para a mulher doente, para a filha desesperada, para os recibos amassados dentro de casa. Sentiu o chão afundar sob seus pés. A noite foi a mais longa de suas vidas. Eles se sentaram à mesa da cozinha, os três. A luz de um lampião fraco dançava em seus rostos. Não podemos, disse Clara firme, mas sua mão tremia ao segurar um copo de água. Não podemos fazer isso com ela, Rafael. E com você, Clara? A voz de Rafael saiu rouca. Como fazemos com você? Os remédios que você está tomando são os mais baratos. O médico disse que precisa daquela outra medicação, a importada. E mais exames. Como pagamos? Vendemos o quê? A horta não dá tanto. O carro não vale nada. Eu fico doente. Eu melhoro devagar. Mas se a gente tirar o trovão da Sofia, a gente quebra o coração dela. E isso não tem remédio que cure. Sofia ouvia sentada no chão, encostada na perna da mãe. Ela não chorava, apenas olhava para as sombras na mesa, sua mente de 6 anos lutando para entender uma conta de adultos que não fechava. É como escolher qual perna cortar, disse Rafael, enterrando o rosto nas mãos. Na manhã seguinte, Sofia foi direto para o galpão. Trovão estava de pé, saudando-a com um relincho baixo e suave. Ele estava tão diferente do animal do leilão. Seu pelo brilhava, seus olhos estavam claros e atentos. Ele era forte. Ela abraçou o pescoço dele, enterrou o nariz no pelo, respirou fundo. Ele disse que você é filho de uma campeã. Ela sussurrou. Eu sabia que você era especial. Trovão esfregou a cabeça nela, brincalhão. A mamãe está doente, muito doente. O dinheiro dele pode fazer ela ficar boa. As palavras doíam na sua garganta. Mas se eu der você para ele, você vai embora. Eu nunca mais te vejo. Ela olhou nos olhos castanhos e profundos do cavalo. Nele, ela não via um animal. Via seu amigo. Via o segredo que só eles compartilhavam. Via as noites de medo que ele afastara. Via a luz que ela jurara ajudar a acordar. Como escolher entre dois amores? Como pesar o calor da mãe na cama contra o calor do cavalo no seu abraço? Seu João chegou no meio da manhã. Viu a tensão no ar antes mesmo de descer do jipe. Ele não precisou perguntar. A dor no rosto de Rafael, a palidez de Clara na varanda, a expressão perdida de Sofia no galpão contavam a história. Ele foi até o galpão e ficou ao lado de Sofia, em silêncio, observando o trovão. Ele sabe, disse Sofia sem olhar para o velho. O homem rico, ele quer o trovão. Seu João assentiu devagar. Eu sabia que isso podia acontecer. O Valdemar não esquece um pedigree. Só não achei que ele fosse se dar ao trabalho de vir atrás. Ele vai pagar muito dinheiro. Dinheiro para a mamãe. É. O que eu faço, seu João? O velho vaqueiro ficou um longo tempo calado. Seus dedos trabalhavam na aba do chapéu. Quando falou, sua voz soou mais velha do que nunca. Eu passei a vida inteira achando que tinha que escolher o caminho mais prático. Deixei o trovão se virar porque era o mais prático. É uma dor que eu carrego. Agora você tem uma escolha prática na sua frente. E uma escolha do coração. Ninguém pode fazer essa conta por você, menina. Nem seus pais. É a sua dor para carregar, seja qual for. Não era um conselho. Era a verdade nua e crua. Sofia entendeu. A decisão, no fim, tinha que ser dela, porque era o seu coração que estava dividido ao meio. Quando a caminhonete de Valdemar apareceu novamente no portão, pontual como um cobrador, a família já estava reunida na varanda. Sofia estava entre seus pais, segurando a mão de cada um. Valdemar desceu, confiante. Então, decidiram? Rafael olhou para Clara. Clara olhou para Sofia. Seus olhos estavam cheios de lágrimas, mas ela fez um pequeno aceno. Foi Sofia quem soltou as mãos dos pais e deu um passo à frente. Ela parecia ainda menor naquela hora, mas sua voz, quando saiu, não tremia. Meu pai vai pegar o dinheiro. A frase caiu como uma sentença. Um sorriso vitorioso surgiu no rosto de Valdemar. Rafael fechou os olhos, uma única lágrima escorrendo por sua face endurecida pelo sol. Ótima decisão, disse Valdemar, alcançando uma pasta de couro dentro do carro. Aqui está o valor combinado, em dinheiro. Rafael, com movimentos de autômato, pegou a pasta pesada. Não a abriu. E o cavalo? Perguntou Valdemar. Ele está no galpão, disse Rafael, a voz um sopro. Valdemar acenou para o motorista da caminhonete, que era também seu capataz. O homem desceu e seguiu Rafael na direção do galpão. Sofia não se moveu.
Ela ficou parada na varanda, olhando fixamente para o chão de cimento, como se pudesse desaparecer através dele. De dentro do galpão, veio um relincho agudo, de protesto. O som de cascos se arrastando, relutantes. Depois, o ruído baixo e assustado de Trovão sendo conduzido para fora. Quando o cavalo saiu do galpão, conduzido pelo capataz e com Rafael caminhando ao lado de cabeça baixa, ele parou. Seus olhos procuraram Sofia. Ele soltou outro relincho, desta vez mais suave. Uma pergunta. Sofia finalmente levantou a cabeça. Seus olhos encontraram os dele. Nenhum deles chorou. Houve apenas um olhar longo, profundo, cheio de uma despedida silenciosa que doía mais do que qualquer grito. Então, o capataz puxou a corda. Trovão virou a cabeça relutante e foi levado em direção a um reboque que Valdemar já tinha anexado à caminhonete. A rampa foi baixada. Com um último olhar para trás, o cavalo foi conduzido para dentro. O portão do reboque foi fechado com um baque metálico que ecoou por todo o sítio. Valdemar entrou em sua caminhonete. Um negócio feito. Boa sorte com a saúde da senhora. O motor roncou e ele partiu, arrastando atrás de si o reboque que carregava um pedaço do coração de Sofia. Ela continuou parada na varanda, olhando para a nuvem de poeira que se dissipava na estrada. Na sua mão direita, ela ainda sentia o calor do pelo de Trovão. Na sua mão esquerda, o peso frio e silencioso do dinheiro que havia custado sua luz. A poeira da estrada baixou devagar. O som do motor da caminhonete de Valdemar se foi há muito tempo. Mas Sofia continuava parada no mesmo lugar, no meio da varanda. Seus olhos verdes azulados estavam secos e muito abertos, fixos no ponto vazio onde o reboque desaparecera. Dentro de casa, o silêncio era espesso. O peso da pasta de couro com o dinheiro em cima da mesa da cozinha parecia afundar a madeira. Clara foi a primeira a se mover. Com passos lentos e arrastados, ela se aproximou da filha. Colocou as mãos nos ombros magrinhos de Sofia, que estavam rígidos como pedra. "Vamos entrar, anjo", disse Clara. Sua voz era um sopro rouco. Sofia não reagiu. Permaneceu imóvel. Rafael saiu do galpão. Ele tinha ficado lá dentro por um tempo, olhando para o espaço vazio onde Trovão dormia, para o balde de água pela metade, para a escova azul caída na palha. Ele se aproximou das duas, seu rosto uma máscara de dor. "Sofia", ele chamou, suave. "Por favor." A menina então piscou, devagar. Ela virou a cabeça e olhou para o pai. Não havia acusação naquele olhar, apenas um vazio profundo, um buraco onde antes havia uma luz. Ela soltou a mão que ainda estava fechada, como se segurasse algo invisível, e entrou em casa. A noite chegou. A mesa do jantar estava posta, mas ninguém comeu. Sofia sentou-se diante do prato, movendo a comida com o garfo, mas não levando nada à boca. "Você precisa comer alguma coisa, filha", disse Rafael. "Eu não estou com fome", ela respondeu, sem levantar os olhos. Clara tentou. O dinheiro vai nos ajudar muito, Sofia. Vou poder comprar os remédios certos. Vou ficar boa." Sofia apenas assentiu, um movimento pequeno e mecânico da cabeça. Ela não perguntou sobre os remédios, não perguntou sobre os médicos. Sua mente parecia estar em outro lugar. Depois do jantar silencioso, ela foi para o seu quarto, mas não para a cama. Ela sentou-se no chão, perto da janela que dava para o pasto e o galpão escuro. Ficou ali, olhando para a escuridão. Rafael e Clara ficaram na sala, a pasta de dinheiro entre eles como uma pessoa estranha e indesejada. "O que a gente fez, Clara?" A voz de Rafael quebrou no silêncio. "Não havia outra escolha", sussurrou Clara, mas suas próprias palavras soaram ocas. "Ela vai entender. Com o tempo, ela vai entender." E se não entender, não houve resposta. Na fazenda de Valdemar, a muitos quilômetros dali, Trovão estava em um boxe limpo e amplo. O chão era de borracha macia, o bebedouro era automático, a manjedoura estava cheia da melhor alfafa, misturada com grãos nutritivos e caros. Tudo era perfeito. Tudo era frio. Um tratador jovem de boné virado para trás entrou no boxe com uma corda de guiar. "Vamos, campeão, hora de ver seu novo dono." Trovão recuou, encostando-se na parede traseira. Seu olhar era desconfiado, alerta. Ele não reconhecia aquele cheiro, aquele tom de voz. "Ei, none disso, vamos." O tratador puxou a corda com mais força. Trovão relutou, jogando a cabeça para cima, mas acabou sendo puxado para fora do boxe. Foi levado por um caminho de tijolos até um pátio amplo, onde Valdemar esperava, ao lado de um homem mais velho de postura rígida, o treinador.
Eis a joia bruta, anunciou Valdemar com um gesto teatral. Precisa de polimento, de disciplina. O treinador se aproximou e passou as mãos pelo dorso, pelos membros de Trovão, com uma pressão profissional e impessoal. Estruturado. Os cascos estão bons agora. Tem musculatura, mas está mole, preguiçoso, viciado em mimos. Não quero mimos, quero resultados, disse Valdemar. Quero ele pronto para a pista em 6 meses. Vai doer, disse o treinador sem emoção. O preço do sucesso sempre dói. Naquela tarde o treinador começou o trabalho. Trovão foi colocado numa rotina. Longas voltas na rédea, forçando um trote preciso. Exercícios de obediência, com puxões secos na cabeçada quando ele não respondia imediatamente. Não havia carícias, não havia voz suave. Havia comandos, e mais comandos. Trovão tentou. No primeiro dia, ele respondeu com a paciência que aprendera com Sofia. Mas a impaciência dos homens, a dureza dos gestos, começou a acender uma faísca de confusão e medo dentro dele. Quando escureceu, ele foi levado de volta ao boxe limpo e solitário. Ele não tocou na alfafa fina, cheirou o ar procurando um cheiro familiar, doce, de menina e de capim simples. Só encontrou o cheiro de desinfetante e concreto. De volta ao sítio, os dias começaram a passar com uma lentidão opressora. Rafael usou parte do dinheiro. Levou Clara a um especialista em Uberlândia. Foram feitos novos exames, caros. Foram comprados os remédios importados em caixas reluzentes. Clara começou o novo tratamento. Fisicamente, a febre dela começou a ceder um pouco. Ela conseguia ficar sentada na varanda por mais tempo. Mas uma tristeza diferente, pesada, havia se instalado nela. Ela via a filha definhar. Sofia funcionava como um pequeno robô. Ela acordava, vestia-se, comia um pouco quando insistiam. Depois, vagava pelo sítio. Seu caminho sempre a levava ao galpão vazio. Ela entrava e ficava sentada na palha seca, agora suja e sem trocar, no exato local onde Trovão costumava deitar. Ela não chorava, apenas ficava quieta. Seu João apareceu 2 dias depois da venda. Ele viu o galpão vazio e entendeu. Encontrou Sofia sentada na soleira da casa, uma boneca de pano esquecida no colo. Ele foi, disse Sofia quando o viu. Era uma afirmação, não uma pergunta. Foi, confirmou seu João, sua voz ainda mais rouca. Ele se agachou perto dela. Como você está? Sofia encolheu os ombros. A mamãe está tomando remédio novo. E você? Ela olhou para ele, e pela primeira vez as lágrimas encheram seus olhos, mas não caíram. Eu sinto falta dele. Todo dia, o tempo todo. É como se tivesse uma dor de barriga, mas no peito. Seu João não conseguiu encontrar palavras, apenas assentiu. Ele sabia exatamente daquela dor. Na fazenda de Valdemar, Trovão começava a mudar. A confusão virou resistência. A resistência virou medo. E o medo, em um animal encurralado, começava a virar raiva. Durante os treinos ele começou a se recusar a andar. Jogava a cabeça para o alto tentando arrancar a rédea das mãos do treinador. Teimoso! O treinador gritava, aplicando um puxão mais forte. Valdemar observava de longe, irritado. Ele não é teimoso, ele é mole, é mal acostumado, aperte mais. Ele tem que aprender quem manda. Aprendizado por medo. Era o único método que Valdemar entendia. 2 semanas depois da venda, uma tarde, Rafael tentou se aproximar de Sofia. Ela estava no galpão, arrumando as ferramentas que já estavam arrumadas. Sofia, filha, que tal a gente pensar em trazer um outro bichinho, um filhote de cachorro talvez, ou um gatinho? Sofia parou o que estava fazendo. Virou-se para o pai. Seus olhos, pela primeira vez em dias, tiveram um lampejo de algo forte. Não era raiva, era pior, era desapontamento. O Trovão não é um bichinho que a gente troca, pai. Ele é meu amigo, não quero outro. Ela saiu do galpão, deixando Rafael parado no meio do vazio, a culpa corroendo seu peito como um ácido. O dinheiro na mesa estava diminuindo. Pagava médicos, pagava farmácia. Mas não pagava o sorriso da filha. Não pagava a paz na casa. Em uma noite de vento forte, quando as primeiras gotas grossas de chuva começaram a bater no telhado de zinco, Clara olhou para Rafael da cama. Estamos errados, Rafael. A cura não está vindo, nem para mim, nem para ela. Estamos todos morrendo por dentro. Rafael não soube o que responder. Ele foi até a janela e olhou a tempestade se formando no céu.
O vento uivava, prometendo uma noite difícil. Em algum lugar, em uma fazenda com estábulos de concreto, Trovão ouvia o mesmo vento, farejava a mesma chuva no ar, e sentia uma saudade tão aguda que se transformava em um desejo cego e poderoso, o desejo de fugir. O vento uivava como um animal ferido, sacudindo as grandes árvores do parque da fazenda de Valdemar. A chuva ainda não tinha caído, mas o ar pesava, carregado da promessa de um temporal. Nos estábulos novos de alvenaria pintada de branco, os cavalos relinchavam, inquietos. Dentro do seu boxe, Trovão não parava de andar de um lado para o outro. Seus cascos faziam um ruído abafado no piso de borracha. Seu corpo estava limpo, seu pelo brilhava sob a luz elétrica, mas seus olhos rodavam, mostrando o branco. Ele não conseguia se acalmar. O cheiro da chuva no ar, o vento forte, era um cheiro de liberdade. Era um cheiro que lembrava o sítio, lembrava o galpão aberto, o cheiro da terra molhada dos pastos, o som da chuva no zinco. Mais que tudo, trazia a memória do cheiro de Sofia. Um trovão ribombou ao longe, um rugido profundo do céu. Trovão deu um salto no lugar, um relincho agudo escapando de sua garganta. Não era medo do barulho, era uma resposta. Era como se o próprio céu estivesse chamando seu nome. No escritório da sede, Valdemar olhava pela janela irritado. Que temporal mais inconveniente. Vai atrasar o treino de amanhã se alagar o picadeiro. O capataz, o mesmo que tinha levado o Trovão embora, assentiu. Os animais estão nervosos, patrão, principalmente aquele castanho novo. O Trovão, bah mimado. Um pouco de vento e já fica assim, deixa ele tem que se acostumar com tudo. Naquele momento, uma rajada de vento mais forte que as outras atingiu o estábulo. Veio com um gemido estridente e depois um baque seco e alto, seguido pelo som de metal torcendo. Um dos tratadores correu da área dos boxes até a porta. Patrão, o portão do pátio dos treinos. O vento arrancou a trava. Está batendo. Valdemar franziu a testa. E daí? Amanhã vocês consertam. Mas, patrão, é que o portão dá direto para a estrada de serviço e está muito aberto. Isso fez Valdemar se virar. O Trovão está em qual boxe? No último, patrão. Perto da saída para aquele pátio. Valdemar não perdeu tempo. Vai lá, coloca mais uma corrente na porta do boxe dele. Agora! O capataz e o tratador correram em direção aos estábulos. A primeira grossa chuva começou a cair, pingos grandes e pesados que batiam no telhado como pedras. Dentro do boxe, Trovão ouviu o baque do portão. Ouviu o vento rugindo através da abertura. Ele parou de andar. Suas orelhas, finas como folhas de louro, apontaram para a direção do som, para a direção da liberdade. Ele cheirou o ar mais uma vez. Chuva, terra, estrada. E então, ele viu. Pelo gradeado alto da porta do boxe, ele conseguiu ver no final do corredor iluminado o portão de ferro do pátio batendo para lá e para cá, e através dele, a escuridão da noite e da estrada. Um desejo profundo, mais forte do que qualquer medo, mais forte do que qualquer cansaço, acendeu dentro dele. Um desejo de correr, de fugir daquele lugar limpo e frio, de fugir das mãos duras e das vozes grossas, de encontrar o cheiro suave, as mãos leves, a voz que sussurrava. Ele soltou um bufão forte e deu um passo para trás, se preparando. Os passos apressados do capataz e do tratador ecoaram no corredor. Eles apareceram em frente ao seu boxe. O capataz segurava uma corrente grossa e um cadeado. Vamos, rápido, antes que esse maluco fique mais assustado. O tratador começou a abrir a fechadura superior da porta do boxe. Foi o que Trovão precisava. No momento em que a porta foi puxada para abrir apenas o suficiente para o homem passar a corrente, Trovão agiu. Com uma força que ninguém, nem ele mesmo sabia que ele ainda tinha, ele se lançou para frente. Sua massa muscular, agora recuperada e forte, bateu contra a porta de metal com um estrondo. Ai! Gritou o tratador, jogado para o lado, a corrente caindo no chão com um barulho metálico. A porta não travada se abriu violentamente. Trovão estava livre no corredor. O capataz tentou se colocar na frente, os braços abertos. Volta! Volta para dentro! Mas Trovão não era mais o cavalo dócil e triste do leilão. Era um animal guiado por um instinto puro e poderoso. Ele jogou a cabeça para cima, evitando as mãos do homem, e disparou. Seus cascos ecoaram no concreto do corredor como tambores. Ele não olhou para os lados. Seus olhos estavam fixos no retângulo de escuridão e chuva no final, onde o portão arrebentado balançava. Pega ele! Pega! O capataz gritou correndo atrás, mas era muito lento.
Trovão atingiu o pátio. A chuva agora caía torrencial, encharcando seu pelo em segundos. O vento gelado lhe atingiu em cheio, mas ele não diminuiu a velocidade. O portão de ferro solto bateu contra o batente com um rangido e depois voltou a se abrir. Trovão calculou o movimento. Quando o portão se abriu novamente, ele galopou direto, passando pela abertura estreita com centímetros de folga de cada lado. Um pedaço de metal solto rasgou seu flanco, mas ele não sentiu a dor. Sentia apenas o espaço aberto à sua frente. E então, ele estava na estrada de terra que levava para longe da fazenda. A escuridão era quase total, cortada apenas pelos clarões brancos e azulados dos relâmpagos que rasgavam o céu. A chuva caía tão forte que era difícil enxergar. Trovão não parou. Ele galopou. A estrada lamacenta escorregava sob seus cascos, mas ele mantinha o equilíbrio, seu corpo lembrando movimentos antigos, de quando era potro e corria livre. Ele não sabia o caminho, mas algo dentro dele sabia. Era um impulso no seu peito, uma bússola quente apontando em uma direção. Ele seguiu aquele impulso. Cada galope era uma pergunta. Cada relincho que ele soltava na chuva era um chamado. A tempestade piorou. Raios caíam mais perto, iluminando a paisagem assustadora por frações de segundo. Árvores tortas, cercas, uma ponte sobre um córrego que já estava transbordando. Trovão atravessou a ponte, a água batendo em seus jarretes. Continuou. A estrada de terra virou uma estrada de cascalho. Depois uma estrada de asfalto vazia. Os caminhões que passavam com faróis altos e brilhantes buzinavam e assustavam, mas ele desviava para o acostamento e seguia. A dor no flanco começou a latejar. A respiração dele se tornou ofegante, um vapor quente saindo de suas narinas e se dissolvendo na chuva fria. Seus músculos queimavam, mas ele não parava. A imagem em sua mente era clara. Uma menina loira, com olhos verdes, com as mãos suaves. O cheiro dela. O som do seu riso baixo. Ele tinha que encontrar. Ele tinha que voltar. Em algum momento, o asfalto deu lugar a uma estrada vicinal que ele reconheceu. O cheiro no ar mudou. Menos eucalipto plantado, mais aroma de terra nativa, de pasto simples. Ele estava perto. A bússola no seu peito vibrava mais forte. A chuva começou a diminuir para uma garoa fina. A madrugada ainda era escura, mas uma clareira muito fraca começava a aparecer no horizonte. Trovão estava exausto. Seu galope se tornou um trote pesado. Depois, uma caminhada lenta e arrastada. Seu corpo tremia de cansaço e frio. A ferida no flanco pingava sangue diluído pela chuva. Ele desceu uma pequena ladeira que ele conhecia. Passou por um marco de pedra que ele via da cerca do pasto. E então, ele viu. À sua frente, sob a luz cinzenta do amanhecer, estava o portão simples de madeira do sítio. A casa de tijolos com a varanda. E o galpão. Um último suspiro de força percorreu seu corpo. Ele arrastou-se pelos últimos metros. Sua cabeça estava baixa, sua crina pesada de água e lama. Ele chegou até o portão do pasto, próximo à casa, e parou. Não tinha mais forças para pular, para chamar. Ele simplesmente parou ali, as pernas arqueadas, o corpo inteiro tremendo, a cabeça pendendo baixa. A respiração era um ruído áspero e ofegante. Ele tinha chegado. Dentro de casa, Sofia dormia um sono agitado. A chuva tinha diminuído e um silêncio úmido tomara conta do sítio. Ela sonhava. Sonhava que ouvia um relincho familiar, mas ele vinha de muito longe, abafado pela chuva. Algo a fez abrir os olhos. Ela ficou deitada, ouvindo. Só o pingar da água da calha no chão, mas seu coração batia rápido, como se a tivesse chamado. Ela se sentou na cama, olhou pela janela. O céu estava cinza claro. O dia estava nascendo. Ela desceu da cama, descalça. Foi até a porta da sala e a abriu devagar. O ar da manhã, fresco e limpo depois da chuva, entrou. Ela olhou para o pasto, para o galpão. E então, ela viu um vulto escuro, grande, parado perto da cerca. Um vulto que não deveria estar ali. Sofia parou de respirar. Ela saiu para a varanda, os pés descalços ficando molhados na madeira encharcada. Caminhou até a grama, a poça de água fria subindo por seus dedos. Não era um sonho, era Trovão. Ele estava coberto de lama seca e fresca. Seu pelo estava embolado e sujo. Ele tremia. Havia um risco escuro no seu flanco. Ele estava exausto, a ponto de cair. Mas ele estava ali. Sofia começou a andar. Primeiro devagar, depois mais rápido, depois correndo. Trovão, sua voz saiu um sussurro rouco, carregado de incredulidade. O cavalo levantou a cabeça com um esforço imenso. Seus olhos cansados e cheios de uma jornada de terror e esperança encontraram os dela.
Ele soltou um som. Não era um relincho, era um gemido baixo, profundo, de alívio absoluto. Sofia não pensou. Correu até ele. A lama, o frio, nada importava. Ela jogou os braços em volta do pescoço molhado e sujo dele e enterrou o rosto na crina. Você voltou. Ela chorou, as palavras saindo entre soluços. Você voltou para mim. Trovão inclinou a cabeça sobre os ombros pequenos dela, como se finalmente pudesse descansar. Seu corpo inteiro parecia suspirar. O tremor nas suas pernas diminuiu um pouco, sustentado pelo calor do abraço da menina. Na janela do quarto, Clara, que também acordara com o barulho discreto, assistia à cena. Ela viu sua filha, abraçada ao cavalo que ela vendeu, no meio do pasto molhado da manhã. E enquanto observava, algo estranho aconteceu dentro dela. A fraqueza profunda que prendia a cama, a febre que sempre queimava no fundo dos seus olhos, pareciam recuar. Como se um calor diferente, não de doença, mas de algo puro e avassalador, tivesse lavado seu corpo por dentro. Ela não sabia explicar, apenas sentiu. Sentiu uma força nova, pequena ainda, mas real, acontecendo bem ali, na frente dos seus olhos. O abraço no meio do pasto molhado parecia durar uma eternidade. Sofia não queria soltar. Sentia o coração de Trovão batendo forte contra o seu rosto, um tambor rápido e vivo sob o pelo frio e lamacento. Ela temia que, se abrisse os olhos, ele fosse uma ilusão da chuva e da saudade. Foi a voz de sua mãe, fraca mas clara, que a fez se virar. Sofia. Sofia afastou o rosto do pescoço de Trovão. Clara estava na porta da casa, envolta no roupão, mas em pé, sem se segurar no batente. Seu rosto pálido estava banhado pela luz cinza do amanhecer, e havia uma expressão de espanto profundo nele. Mãe, olha, ele voltou, o Trovão voltou. A voz de Sofia explodiu em um misto de choro e riso. Rafael, acordado pelo burburinho, apareceu atrás de Clara. Seus olhos dorminhocos se arregalaram quando viu o cavalo no pasto. Meu Deus do céu! Ele desceu os degraus da varanda 2 de cada vez e correu até eles. Seu primeiro instinto foi ver o animal. Ele viu a ferida no flanco, a sujeira, o tremor de exaustão. Ele fugiu. Deve ter vindo a noite toda, naquela tempestade toda, Rafael sussurrou, impressionado. Ele colocou uma mão no pescoço de Trovão. O cavalo não se moveu, apenas inclinou a cabeça para o toque. Você é forte, Ren, grande, muito forte. Ele está machucado, pai, disse Sofia, seus dedos tocando suavemente a beirada do corte raso. É superficial, mais assusta que dói, mas ele está gelado e exausto. Vamos levá-lo para o galpão. Juntos, Rafael e Sofia conduziram Trovão através do pasto. Ele andava com passos pesados e arrastados, mas obedecia. Era como se agora que chegara ao destino, toda a energia tivesse saído dele. Clara os seguiu com os olhos, ainda parada na porta. Ela sentiu as pernas firmes sob o seu corpo, sentiu o ar da manhã entrando nos seus pulmões sem aquele ardor de febre. Era estranho, era como se um peso enorme tivesse sido tirado de dentro do seu peito. Enquanto Rafael preparava a cama de palha fresca no galpão e Sofia buscava um balde de água limpa, Clara entrou na cozinha. Por hábito, ela foi até o fogão para fazer café. Pegou a lata pesada, encheu o coador de pano. Suas mãos não tremiam. O cansaço que a fazia se apoiar nos móveis havia desaparecido. Ela parou, olhando para suas próprias mãos, como se não as reconhecesse. No galpão, Trovão bebeu água por um longo tempo. Depois deixou-se cair na palha macia com um suspiro que vinha das profundezas. Sofia sentou-se ao lado dele, começando a limpar a lama seca de seu pelo com um pano úmido, com movimentos suaves e conhecidos. Rafael observava cruzando os braços. Isso é um milagre, Sofia. Ele achou o caminho de volta, sozinho. Ele sabia que eu estava aqui, disse Sofia simplesmente como se fosse o fato mais óbvio do mundo. Clara apareceu na porta do galpão segurando 2 xícaras de café fumegante. Ela entregou uma para Rafael. Toma. Rafael pegou a xícara, mas seu olhar estava fixo na esposa. Clara, você desceu as escadas. Você está segurando isso. Clara olhou para a xícara em sua própria mão, depois para o marido. Um leve sorriso, o primeiro de verdade em semanas, tocou seus lábios. Estou. E estou com fome, Rafael. Uma fome de verdade. Enquanto Rafael e Clara trocavam aquele olhar cheio de esperança renovada, Sofia continuava seu trabalho. Ela limpou a ferida de Trovão com água limpa. Falava baixinho para ele. Você não precisa mais fugir. Você está em casa. Eu não vou deixar ninguém te levar de novo. Nunca mais.
Trovão fechou os olhos, seu corpo relaxando em um sono profundo e reparador pela primeira vez desde que deixara o sítio. Os dias que se seguiram foram de uma transformação silenciosa e intensa. Para Trovão, a recuperação foi física. Ele dormia muito, comia com um apetite que alegrava Sofia. A ferida no flanco cicatrizou rápido. O brilho voltou ao seu pelo em questão de dias, um brilho saudável, não o brilho artificial da boa alimentação na fazenda de Valdemar, mas o brilho do bem-estar. Ele seguia Sofia por todo o sítio, como um cachorro fiel, um sentinela tranquilo e presente. Para Clara, a recuperação foi um mistério que deixava todos boquiabertos. A febre não voltou. No dia seguinte à volta de Trovão, ela conseguiu tomar um banho sozinha. No outro dia, ajudou a preparar o almoço. A cor voltou ao seu rosto. A luz voltou aos seus olhos. Uma semana depois, ela foi com Rafael até Uberlândia para uma consulta de retorno. O médico que a atendeu folheou o prontuário, confuso. Os novos exames estão todos normais. A infecção parece ter sido resolvida. A febre desapareceu completamente. E sua energia está voltando, doutor. A cada dia me sinto mais forte. O médico balançou a cabeça perplexo. Às vezes o corpo reage de formas surpreendentes aos medicamentos. Ou, às vezes a vontade de viver é o melhor remédio. Ele não tinha como saber que o remédio tinha 4 patas, um coração grande e chegara sob a chuva. No sítio a vida ganhava um novo ritmo. Uma tarde seu João apareceu. Quando viu Trovão pastando calmamente perto da cerca, seu queixo quase caiu. Ele, como? Sofia correu até ele. Ele fugiu e voltou, sozinho. E a mamãe está ficando boa. Seu João olhou para Clara que estava pendurando roupas no varal, uma tarefa que há um mês seria impossível. Ele olhou para Trovão, em paz. E então, olhou para Sofia, cujo rosto irradiava uma felicidade pura e completa. O velho vaqueiro não disse nada por um longo tempo. Ele apenas tirou o chapéu e o apertou contra o peito. Seus olhos úmidos falaram mais do que qualquer palavra. Aquele era um tipo de milagre que ele conseguia entender. Não um milagre de igreja, mas um milagre de terra, de coração, de ligação. Uma tarde quente, Sofia levou Trovão para um passeio lento pelo pasto. Ela não montava nele ainda. Ele estava se recuperando da longa jornada. Caminhavam lado a lado. Clara e Rafael observavam da varanda. Ela salvou aquele cavalo, disse Clara, sua voz carregada de uma emoção profunda. E ele, de alguma forma, salvou a mim. Rafael colocou o braço em volta dos ombros da esposa. Eu não sei explicar, Clara. Não sei se foi o cavalo, se foi a alegria dela, se foi uma coisa maior, mas algo aconteceu. Algo bom. Foi amor, Rafael, puro e simples. O amor dela por ele deu força a ele para voltar. E a força dele voltar deu uma razão para o meu corpo lutar. Ela olhou para o marido. A gente quase estragou tudo. A gente quase trocou a única coisa real por dinheiro. Rafael baixou a cabeça. Eu sei, nunca vou me perdoar por ter colocado essa escolha na mão dela. Ela nos perdoou. Você vê o jeito que ela olha para a gente, e ela tem razão. Ela tem mais sabedoria no coração do que nós dois juntos na cabeça. Lá no pasto, Sofia parou e abraçou o pescoço de Trovão. O cavalo virou a cabeça e esfregou o focinho no seu cabelo, derrubando o laço que mal segurava seus cachos loiros. Ela riu. Era um som claro, leve, que não ecoava no sítio desde o leilão. Naquele momento, olhando para a filha e o cavalo unidos pela luz dourada do fim de tarde, ambos os pais souberam. A batalha não estava totalmente ganha. Valdemar ainda era um perigo. O dinheiro dele estava gasto e o cavalo estava aqui. Problemas viriam, mas o que importava estava ali no pasto. A cura tinha acontecido, primeiro no cavalo, depois na mãe, e agora em todos eles. Era uma força que eles não entendiam completamente, mas que estavam dispostos a proteger com tudo. Sofia sussurrou algo no ouvido de Trovão, e os dois começaram a voltar em direção à casa, em passos sincronizados. A jornada de fuga terminara. A jornada de defender o que era seu estava prestes a começar. A paz que desceu sobre o sítio era tão doce e espessa quanto o mel das floradas do pomar. Durou 7 dias. 7 dias em que Clara acordou sem febre, em que Rafael trabalhou na horta com um assobio nos lábios, em que Sofia e Trovão eram uma só sombra alongada no pasto, da manhã à noite. No 8º dia, a paz se quebrou.
Foi no meio da tarde. Um carro oficial, branco com uma faixa azul, subiu a estrada de terra e parou em frente ao portão. Do lado dele, a caminhonete brilhante de Valdemar. Sofia estava escovando trovão perto do galpão. Ela viu os carros e seu coração deu um salto brusco e gelado. Suas mãos congelaram no meio de um movimento. Rafael saiu da oficina, uma chave inglesa na mão. Clara apareceu na porta da cozinha, seu rosto já perdendo a cor. Do carro oficial desceu um policial fardado, um homem de meia-idade com bigode e um olhar profissionalmente neutro. Valdemar desceu da caminhonete. Desta vez não havia sorriso falso. Seu rosto era uma linha dura de raiva contida. Ele ajustou o anel no dedo e caminhou até o portão, seguido pelo policial. "Boa tarde", disse o policial, com uma voz educada, mas sem calor. "O senhor Rafael Mendes?" "Sou eu", respondeu Rafael, aproximando-se, a chave inglesa pendurada inutilmente na sua mão. "Eu sou o sargento Silva, da delegacia de Araguari. Estou aqui acompanhando o senhor Valdemar Costa, que registrou uma ocorrência de furto de animal de grande porte." "Não houve furto nenhum", disse Rafael firme, mas uma veia pulsava em sua têmpora. Valdemar deu um passo à frente. "O meu cavalo, sargento. O cavalo que eu comprei legalmente desta família há poucas semanas. Está ali." Ele apontou um dedo acusador na direção de Trovão. "Ele fugiu da minha propriedade durante a tempestade. Fuga de animal é uma coisa. Agora, abrigar um animal de valor sabendo que ele tem dono, isso se configura como receptação. Talvez algo pior." Sofia correu e se colocou na frente de Trovão, abrindo os braços. "Ele não é seu, ele é meu, ele voltou para casa." Valdemar ignorou-a, olhando fixamente para o sargento. "Veja a cena, sargento. A criança está sendo usada como escudo emocional. É um cavalo de raça de alto valor. Eu tenho a nota de compra e venda. Eu paguei por ele." O sargento Silva olhou de Valdemar para Rafael, depois para a cena da menina protegendo o cavalo. Seu rosto não demonstrava nada. "Senhor Rafael, é verdade que o senhor vendeu este cavalo ao senhor Valdemar?" Rafael engoliu seco. "É verdade, mas... E é verdade que o cavalo fugiu da propriedade do senhor Valdemar e voltou para cá?" "Ele apareceu aqui, sim, mas não fugiu. Ele se libertou e achou o caminho de volta." "Isso não importa", interrompeu Valdemar, sua paciência se esgotando. "A propriedade é minha. O fato de o animal ter voltado para o antigo dono não anula a venda. Eu exijo que o animal seja devolvido, imediatamente. Caso contrário, o senhor será preso por furto qualificado." A palavra preso ecoou no ar como um tiro. Clara deu um passo para frente, pálida. "Por favor, sargento. O cavalo, a minha filha." O sargento pareceu um pouco desconfortável. "Senhora, eu entendo o sentimento. Mas se há um contrato de compra e vela, o senhor Valdemar tem a posse legal. O senhor Rafael pode ter cometido um crime ao reter o animal. A coisa certa a fazer é devolver o cavalo, para o bem de todos." "Para o bem de todos?" A voz de Rafael saiu rouca, cheia de uma raiva impotente. "Para o bem do Valdemar quer dizer, ele não quer o cavalo, ele quer ganhar dinheiro com ele. Ele ia maltratar o bicho." "Isso é uma acusação grave e falsa", disse Valdemar friamente. "Eu cuido dos meus animais com o que há de melhor. Sargento, peço que faça cumprir a lei." O sargento Silva suspirou, olhou para Rafael. "Senhor Rafael, eu não quero fazer isso, mas se o senhor não entregar o cavalo voluntariamente, vou ter que apreendê-lo e levá-lo. E aí a situação fica feia para o senhor, muito feia." Sofia começou a chorar silenciosamente, seus ombros tremendo. Ela não soltava a crina de Trovão. O cavalo, sentindo a tensão, bufou nervoso, batendo um casco no chão. Rafael olhou para a filha, olhou para a esposa, olhou para o policial. Ele estava encurralado. A lei, naquele momento, estava do lado de Valdemar. Ele abriu a boca para dizer algo, uma rendição amarga presa na garganta, quando um novo som cortou o ar, o ronco rouco e conhecido do jipe verde. Todos se viraram. O jipe de seu João vinha pela estrada num ritmo que beirava o perigoso. Levantou uma nuvem de poeira e parou bruscamente atrás do carro do policial. Seu João desceu. Ele não parecia ter pressa agora. Seus movimentos eram deliberados, pesados. Em suas mãos ele segurava uma pasta de plástico desgastada, da cor de café com leite. Seu rosto era uma pedra. Ele caminhou direto para o grupo, passando por Valdemar como se ele fosse invisível. Parou em frente ao sargento Silva e Rafael. "Sargento", disse ele com sua voz áspera, "antes de qualquer apreensão tem uma coisa que precisa ser vista." Valdemar franziu a testa.
Quem é este homem? O que ele quer? Seu João virou a cabeça lentamente e olhou para Valdemar. Pela primeira vez, ele não baixou os olhos. Eu sou João Pereira, fui vaqueiro na sua fazenda por 22 anos, patrão, até o senhor me demitir por achar que eu era velho e lento. Ele então se virou de novo para o sargento. E eu tenho aqui os papéis do leilão da fazenda Sol Nascente. Valdemar deu uma risada seca. Papéis do leilão? E daí? Eu tenho a nota de venda que esse homem me deu. Tem sim, concordou seu João. Mas a nota que o senhor tem é da venda do cavalo Trovão, castrado de 6 anos para o senhor Rafael Mendes. Certo? Exatamente. Então o cavalo é meu. Seu João abriu a pasta com cuidado. De dentro, tirou uma folha de papel amarelado com carimbos e assinaturas. Sargento, o leilão é público. Tudo que é vendido lá tem uma via de registro, uma via do leiloeiro e uma via que fica na fazenda onde ocorreu o leilão, para fins de contabilidade. Eu, com a permissão do antigo administrador da Sol Nascente, consegui essa via. Ele estendeu o papel para o sargento Silva. O policial pegou e começou a ler, seus olhos percorrendo as linhas datilografadas. O que isso diz, seu João? Perguntou Rafael, uma centelha de esperança nascendo em seu peito. Seu João falou, olhando para Valdemar. Cada palavra era um martelo. Diz que no dia do leilão, o animal do lote 37, um cavalo castrado de 6 anos, foi arrematado por Rafael Mendes. Ponto. A venda foi finalizada. O dinheiro foi pago. O animal saiu dali pertencendo ao seu Rafael. Eu sei disso, gritou Valdemar exasperado. E depois eu comprei o animal dele. Comprou, disse seu João devagar. Mas o senhor tem um documento assinado pelo seu Rafael transferindo a posse do animal para o senhor? O silêncio caiu. Valdemar ficou parado. Eu paguei em dinheiro. Ele aceitou. O senhor tem um recibo? Uma nota de venda? Qualquer coisa assinada por ele dizendo que vendeu o cavalo Trovão para o senhor Valdemar Costa? Valdemar abriu a boca, mas nenhum som saiu. Sua cara começou a ficar vermelha. Ele tinha uma pasta em sua caminhonete com a quantia paga anotada, mas era um acordo verbal, na pressão. Ele tinha a nota de compra do leilão que provava que Rafael era o dono anterior, mas não tinha um documento de transferência. O sargento Silva levantou os olhos do papel. Senhor Valdemar, este registro do leilão estabelece o senhor Rafael como dono legal do animal naquela data. Para que o animal passe a ser seu, é necessária uma nova escritura de transferência, mesmo que simples, assinada por ambas as partes. O senhor tem esse documento? Valdemar respirava com dificuldade. Foi uma venda verbal. Ele pegou o dinheiro, a menina viu. O dinheiro foi para o tratamento da minha mãe, disse Sofia, sua voz clara cortando o ar. Mas o trovão nunca foi seu. Meu pai não deu ele para você. Você só levou. O sargento Silva pareceu ponderar. A situação legal estava ficando clara. Sem um documento de transferência, a posse legal ainda está com o senhor Rafael. Se o animal fugiu e voltou para a propriedade do dono legal, não há crime. É uma questão civil no máximo, não criminal. Isso é um absurdo. Valdemar explodiu sua fachada de controle rachando. Eu paguei uma fortuna. Esse homem é um ladrão. O senhor pagou uma quantia para a família em uma negociação da qual não há prova documental, disse o sargento, sua voz ficando mais firme. Isso é uma questão para ser resolvida no pequenas causas, se o senhor quiser tentar reaver o dinheiro. Mas a apreensão do animal, com base na alegação de furto, não se sustenta. O senhor não é o dono legal. Valdemar ficou parado, tremendo de raiva. Ele olhou para seu João com um ódio puro. Você velho traiçoeiro. Seu João não recuou. Eu só trouxe a verdade, patrão. A verdade que estava no papel. O sargento Silva devolveu o documento a seu João. Está claro para mim. Não há base para proceder com a apreensão. Senhor Valdemar, se o senhor quiser reaver seu dinheiro, o caminho é o jurídico. Agora preciso pedir que o senhor se retire da propriedade. Valdemar parecia querer argumentar, protestar, mas ele viu a firmeza no rosto do policial. Viu Rafael, agora de pé reto, com um novo ânimo. Viu Sofia, abraçada a trovão, seus olhos verdes secos e desafiadores. E viu seu João, aquele velho funcionário descartável, segurando o papel que arruinara seus planos. Ele não disse mais uma palavra. Deu meia volta, caminhou até sua caminhonete e entrou com um baque. O motor roncou e ele partiu, desta vez sozinho, deixando para trás o carro do policial e uma família inteira respirando aliviada. O sargento Silva virou-se para Rafael. Senhor Rafael, tome mais cuidado com acordos verbais e guarde bem esse documento. Ele acenou para seu João. Bom dia.
quando o carro oficial também partiu, um silêncio total tomou conta do sítio. Depois, Clara soltou um longo suspiro, como se tivesse segurado a respiração por uma hora. Rafael foi até seu João e colocou as duas mãos nos ombros magros do velho. Seu João, como agradecer? Seu João abanou a cabeça um pouco constrangido. Não precisa agradecer, era o certo. O papel estava lá, só precisei buscar. Ele olhou para Sofia, que se aproximava, ainda agarrada a Trovão. Algumas coisas o dinheiro não compra, e algumas verdades o tempo não apaga. Sofia soltou Trovão e correu para abraçar a cintura de seu João. Ele ficou rígido por um segundo, então lentamente sua mão calejada acariciou os cabelos loiros da menina. O perigo tinha passado. A lei, com a ajuda de um velho vaqueiro e um papel amarelado, os protegera. O cavalo era deles, a casa era deles, a vida era deles. E enquanto o sol daquela tarde importante começava a descer, tingindo de laranja o campo onde Sofia e Trovão agora corriam livres, um sentimento novo se enraizou no sítio. O de que, finalmente, a luta tinha valido a pena, e que o futuro pela primeira vez parecia realmente seu. O medo da visita de Valdemar e do policial levou alguns dias para se dissolver completamente no ar do sítio, mas com cada dia que passava sem que a caminhonete brilhante aparecesse no horizonte, os corações iam se acalmando. A vitória de seu João com aquele papel amarelado era sólida. Valdemar não voltou. A vida então pôde enfim encontrar seu ritmo verdadeiro. Um ritmo feito de pequenos sons bons. O som do rádio antigo na cozinha, onde Clara agora ouvia música enquanto preparava o almoço. O som do machado de Rafael cortando lenha para o fogão, um som regular e forte. E o som mais frequente, o riso de Sofia, que voltou a ecoar pelos campos como o canto de um sabiá. Ela e Trovão eram, de fato, uma só sombra. De manhã, ela levava-o para pastar na parte mais verde do campo. À tarde, ela o escovava e ele ficava de olhos fechados, em um êxtase de paz. Às vezes, ela tentava subir em seu dorso, apenas para sentar-se sem arreio, sem nada. Ele permanecia imóvel, estável como uma rocha, até que ela se deitasse sobre seu pescoço, abraçando-o. Uma tarde, seu João chegou para uma visita que já não era mais sobre cuidados, era sobre companhia. Ele trouxe café torrado na hora em um saco de pano. Para a senhora Clara, ele disse entregando o pacote. É de uma colheita boa. Clara pegou o café e sorriu. Obrigada, seu João. Vamos tomar um agora? Fiz bolo de fubá. Eles se sentaram na varanda. Rafael chegou e se juntou a eles. Sofia ficou deitada na grama perto dos pés de todos com a cabeça apoiada no flanco de Trovão, que estava deitado ao seu lado. A história correu, disse seu João tomando um gole do café quente. Na cidade, no mercado, todo mundo fala. Fala o quê? Perguntou Rafael. Da menina que comprou um cavalo moribundo no leilão, do cavalo que fugiu do rico e andou noites para voltar para ela, da mulher que ficou doente e sarou quando o cavalo voltou. Ele olhou para Sofia. Dizem que é uma história de milagre. Sofia virou a cabeça para olhá-lo. Não é milagre. O Trovão só queria vir para casa, e a mamãe queria ficar boa para cuidar da gente. Clara colocou a mão no peito suavemente. É uma coisa simples, mas forte, um amor muito forte, isso sim. As pessoas gostam de histórias simples e fortes, disse seu João, principalmente quando o bem vence. Alguns dias depois, a história ganhou um rosto. Uma senhora de meia idade que escrevia para um pequeno jornal de Uberaba veio até o sítio. Queria entender, ela disse, não para fazer sensacionalismo, mas para contar uma história boa. Ela conversou com Rafael e Clara na varanda. Depois pediu para falar com Sofia. Sofia estava relutante, escondida atrás da perna de seu pai. Só uma perguntinha, disse a repórter com um sorriso gentil. Sofia, por que você escolheu justo aquele cavalo? Todo mundo ria dele. Sofia olhou para Trovão que estava pastando perto. Ela pensou por um momento. Porque ele estava triste, e eu vi que ele não era ruim. Ele só estava com a alegria desligada. Eu quis ajudar a ligar de novo. A repórter anotou, seus olhos ficando um pouco brilhantes. E quando ele voltou na chuva, o que você sentiu? Senti que minha peça que faltava tinha voltado, disse Sofia, com a simplicidade absoluta de quem diz uma verdade óbvia. A matéria saiu no jornal no domingo seguinte. Tinha uma foto de Sofia ao lado de Trovão, os dois de perfil, olhando um para o outro. A chamada era A Menina que Ouviu o Coração de um Cavalo, uma lição de amor em Araguari.
O sítio, por alguns dias, ficou movimentado. Pessoas da cidade passavam devagar na estrada, apontando. Alguns paravam para cumprimentar, para ver o cavalo milagroso. Mas a atenção foi diminuindo como sempre acontece. E a vida seguiu. Para seu João, aquela vida ganhou um novo propósito. Ele começou a aparecer no sítio não só para visitas, mas para trabalhar. Rafael precisava de ajuda para expandir a horta, e o velho vaqueiro sabia de terra, de adubo, de tempo. Ele se tornou uma presença constante, quase um avô para Sofia. Uma manhã, ele chegou com um pedaço de couro macio e algumas ferramentas. "Para que isso, seu João?" perguntou Sofia. "Para fazer uma coisa", ele disse, misterioso. Ele passou a tarde medindo o dorso de Trovão, cortando o couro, costurando com linha grossa. No final do dia, ele apresentou o trabalho a Sofia, uma vareta simples, sem ferro, apenas um acolchoado de couro com tiras para prender, para você poder sentar mais seguro nele se quiser, sem machucar ele, sem machucar você. Sofia ficou maravilhada. Era um presente perfeito. No fim daquela tarde, com a vareta colocada sobre o dorso de Trovão, Rafael ajudou Sofia a subir. Ela se sentou, segurando nas tiras de couro. Trovão virou a cabeça, cheirando seu pé, mas não se moveu. "Pode falar para ele andar", disse seu João de longe. Sofia inclinou-se para frente e sussurrou no ouvido do cavalo. "Vamos, Luz, devagarinho." Trovão deu um passo, depois outro. Começou a andar em um passo lento e calmo pelo pasto. Sofia sentia o movimento poderoso e suave de seus músculos sob ela. Não era medo que ela sentia. Era uma felicidade tão grande que parecia que ia transbordar. Ela olhou para seus pais, que observavam da cerca de mãos dadas. Olhou para seu João, que assistia com os braços cruzados, um orgulho quieto em seu rosto. Naquele momento, ela soube que tudo estava completo. Os meses viraram estações. A chuva veio e foi. O sol forte do verão deu lugar a um outono ameno. Clara não teve mais recaídas. Sua força voltou totalmente. Ela e Rafael trabalhavam juntos na horta, que agora era maior e mais produtiva, graças também às dicas de seu João. A história de Sofia e Trovão se espalhou de boca em boca, virando uma espécie de lenda local. Algo que as pessoas contavam para lembrar que a esperança existe, que coisas boas acontecem. E para Sofia, cada dia era uma prova disso. Uma tarde, quando o céu estava pintado com as cores do pôr do sol laranja, rosa, um pouco de roxo, ela levou Trovão para o ponto mais alto do pasto, de onde se podia ver quase todo o sítio e as colinas ao longe. Ela não usava a vareta. Estava sentada diretamente sobre seu pelo, suas mãos enterradas na crina grossa. O vento fresco soprava, trazendo o cheiro da terra e do capim. "Obrigada por ter voltado", ela disse baixinho. Trovão virou uma orelha para trás, captando sua voz. "Obrigada por ter escolhido eu no leilão." Ela continuou como se ele pudesse entender cada palavra. "A gente se salvou, não foi? Eu te salvei de estar triste. E você salvou minha mãe e salvou meu coração de quebrar de vez." O cavalo soltou um bufão suave, como um suspiro de concordância. Lá embaixo, perto da casa, Rafael acenou para ela. Era hora de voltar, hora do jantar. Sofia deu um leve toque com os calcanhares. Trovão entendeu. Ele se virou e começou a descer a colina, mas não em um passo lento. Ele começou a trotar. O vento ficou mais forte no rosto de Sofia, soprando seus cabelos loiros para trás. Ela riu. Então, Trovão partiu para um galope. Não era um galope de fuga, como na noite da tempestade. Era um galope de pura alegria. Seus cascos batiam na terra macia com um ritmo poderoso e alegre. Sua crina e a cabeleira de Sofia voavam como bandeiras. Sofia não segurava nada, sentia-se parte dele, como se fosse um só corpo galopando através do campo. O mundo era uma mistura de cores borradas, o verde do pasto, o laranja do céu, o marrom avermelhado do pelo de Trovão. Era liberdade, era confiança total, era a recompensa por ter acreditado quando todos duvidaram, por ter amado quando era mais fácil desistir. Eles galoparam por um longo tempo, até a luz começar a fraquejar. Quando finalmente pararam, perto da cerca, os dois estavam ofegantes, felizes. Clara os esperava no portão do pasto. "Você estava linda, filha." Os dois estavam. Sofia deslizou do dorso de Trovão e foi abraçar a mãe. "Ele é o melhor cavalo do mundo, mãe." "É o melhor cavalo do seu mundo", corrigiu Clara carinhosamente. "E isso é o que importa." Naquele jantar, a conversa foi leve. Planos para a próxima colheita, a visita que seu João faria no fim de semana,
A possibilidade de, quem sabe, levarem Trovão para uma cavalgada tranquila na mata. A aventura que começara em um galpão poeirento com risadas cruéis e um gesto corajoso de uma menina, encontrava seu fim ali, na mesa simples de uma cozinha de sítio. Mas não era um fim triste. Era um fim que na verdade era um começo. O começo de uma vida comum, que era extraordinária justamente por ser comum, cheia de trabalho, de amor, de pequenas alegrias, e nos muitos fins de tarde que ainda estavam por vir, sempre que o sol se pusesse sobre as terras de Araguari, era possível ver a silhueta de uma menina e de um cavalo, correndo livres pelo campo. Uma lição viva, respirando e galopando, de que o amor mais puro pode sim realizar os milagres mais necessários. Basta acreditar. E basta ter coragem para estender a mão.